Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Diógenes, sou do oitavo semestre do curso de Biomedicina e hoje irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, em que tive como orientadora a professora Karen Thiago dos Santos, cujo tema é a importância da acupuntura e do yoga como tratamentos complementares na depressão. Para começar, a gente precisa explicar o que é a depressão, os tipos de depressão que existem, as formas de tratamento e a origem dela. Então, as doenças de caráter mental vêm crescendo ao longo dos anos e têm causado grande preocupação. Dentre essas doenças, a depressão é de grande destaque, principalmente pela quantidade de pessoas que ela afeta e pela quantidade de invalidez e suicídios que ela causa. Eu gostaria de frisar da depressão porque, pelo momento que a gente está vivendo, de pandemia, a interação social das pessoas tem sido mais restrita e o número de pessoas que têm sido acometidas pela depressão está aumentando cada vez mais. Geralmente são utilizadas medicações para o controle dos sintomas e melhora dos quadros depressivos. Contudo, cada vez mais têm-se utilizado as técnicas presentes na medicina tradicional chinesa para a diminuição do uso de tais fármacos e, consequentemente, a diminuição dos efeitos colaterais que eles causam. Agora eu vou explicar o que é a depressão. A depressão é uma doença caracterizada por um transtorno mental no qual há diminuição e má circulação de alguns neurotransmissores, também chamados de monaminas. Os principais neurotransmissores que desencadeiam essa doença são a serotonina, noradrenalina e dopamina, e a sua baixa causa defasagem nas sinapses e, consequentemente, gera a depressão. Etiologia da doença. Não existe uma causa previamente definida sobre a origem da depressão, porém existem algumas hipóteses que são aceitas e ainda estudadas para o acometimento dessa doença. As mais estudadas e aceitas são fatores genéticos. Alguns tipos de depressão têm origem genética e são causados por uma certa vulnerabilidade hereditária. Alteração na quantidade de alguns neurotransmissores. Teoria das monaminas. Foi a primeira teoria proposta para o entendimento da fisiopatologia da depressão e é a que orientou os estudos para o desenvolvimento dos medicamentos. A primeira teoria foi proposta em 1964 e, assim como suas subsequentes, propunha que em pacientes depressivos havia diminuição das monaminas presentes nas fendas sinápticas. Teoria do glutamato. É uma teoria muito importante e se refere ao neurotransmissor excitatório glutamato. Existem evidências de que esse neurotransmissor tem a ligação direta com a depressão. Pesquisadores descobriram altas taxas de glutamato no fluido cerebroespinhal de pacientes com algum tipo de psicose que cometeram suicídio. Com maior aprofundamento sobre essa teoria, pôde-se observar que o estresse crônico provoca desestabilidade na via glutaminérgica, e isso faz com que a quantidade de glutamato aumente, e esse aumento causa apoptose neural, afetando diretamente na diminuição dos demais neurotransmissores ligados ao hipocampo. Metilação no gene BDNF. O BDNF é um fator neurotrófico que é expresso desde a fase embrionária. Ele é responsável pelo desenvolvimento das redes neuronais. Apesar de somente a ausência da expressão do BDNF não ser suficiente para desencadear um episódio depressivo, evidências comprovam que a baixa expressão e associação a eventos traumáticos e de extrema sensação de estresse são capazes de gerar um tipo de resposta em forma de transtorno depressivo. Através de diversas pesquisas, foi identificado um polimorfismo de nucleotídeo único no BDNF, que além de diminuir o processamento com o qual ele é expressado, diminui também a liberação dependente da atividade do BDNF. Essa condição está diretamente associada à redução da memória episódica e à diminuição do volume do hipocampo em pacientes normais e deprimidos. Outra teoria bem aceita são os acontecimentos traumáticos, ou seja, perda de familiares, perda de emprego, término de relacionamento e outros fatores que possam desencadear alterações de humor e, consequentemente, a doença. Trabalhos com determinados produtos químicos também, como brometo de metila, chumbo, manganês e mercúrio, estudos indicam que possam contribuir para uma mutação genética e afetar o cérebro de modo a causar algum tipo de demência e outros fatores que possam desencadear a depressão. Assim como grande parte das doenças, a depressão possui vários subtipos, classificações diferentes quanto a cada caso e sintomatologia apresentada. Os subtipos mais estudados e com maior incidência são o transtorno depressivo maior, o transtorno com maior frequência, com maior prevalência nos quadros depressivos. Ele é um quadro depressivo mais grave e
Nele, geralmente, há mudanças químicas que afetam o funcionamento cerebral. Esse quadro está geralmente associado a alterações físicas e emocionais, além de possuir relação direta com a herança genética. Pode ser um quadro depressivo recorrente ou ter duração maior que 6 meses com intensificação dos sintomas. Depressão bipolar. Quadro que é caracterizado por mudanças constantes e abruptas de humor. Variam entre depressão profunda e uma alegria excessiva. Nesse caso, o paciente demonstra todos os sintomas de uma depressão comum, porém, em alguns momentos ele se sente feliz num nível extremo. Transtorno dístmico. Quadro leve de depressão, porém é um dos mais duradouros. As pessoas afetadas por esse tipo de depressão podem manter uma rotina diária e trabalhar normalmente, porém têm uma qualidade de vida ruim, por estarem sempre se inferiorizando. Mau humor, irritabilidade, isolamento social e pessimismo são as principais características das pessoas com esse transtorno. Depressão atípica. Esse quadro é caracterizado pelo aumento do apetite e ganho de peso, além do aumento excessivo do sono e humor indiferente. As atividades do dia a dia tornam-se difíceis de serem executadas e o mínimo esforço já é motivo para desânimo. Nesse tipo de quadro, a pessoa é tomada pela melancolia e tem pensamentos recorrentes ligados à morte, desesperança e sensação de inutilidade. Depressão pós-parto. Nesse quadro, a queda brusca de hormônios está diretamente ligada aos sintomas apresentados e os sintomas mais comuns são a irritabilidade, tristeza e, em alguns casos, a rejeição do bebê pela gestante. Depressão psicótica. Nesse quadro, a associação dos sintomas da depressão aos sintomas de psicose, ou seja, delírios e alucinações. A pessoa começa a ver coisas e acreditar que tudo aquilo é real. É o tipo mais grave da doença, porém é bem raro de acontecer. Existe também a depressão reativa, quadro que ocorre geralmente após algum acontecimento traumático no qual a pessoa ainda não teve tempo de assimilar toda a informação e situação na qual se encontra. A sintomatologia desse tipo de transtorno envolve a diminuição ou aumento do apetite, insônia, aí também há casos de hipersonia, agitação ou letargia psicomotor, fadiga ou perda de energia na realização das atividades comuns, diminuição da capacidade de se concentrar e pensar, além de indecisões constantes, perda de interesse por atividades cotidianas, pensamentos suicidas, perda de libido, interpretação distorcida e negativa da realidade, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio, e irritabilidade, ansiedade e angústia. O diagnóstico é feito geralmente por psiquiatras. A pessoa tem que apresentar no mínimo 5 ou mais sintomas dos descritos anteriormente, por um período mínimo de 2 semanas. Os tratamentos geralmente são à base de fármacos. Entre eles podemos destacar os antidepressivos tricíclicos, que tem como efeito comum de todos eles aumentar a disponibilidade das monoaminas presentes nas sinapses, ou melhor, na fenda sináptica. Também existe a terapia psicossocial, que é quando o paciente é indicado para psiquiatras, para que haja conversas. Com relação aos fármacos, eles demoram geralmente de 3 a 4 semanas para surtirem efeito, e isso é um tanto quanto incômodo, porque geralmente você tem bastante efeito colateral, como por exemplo boca seca, enjoos, tontura, falta de apetite, porque geralmente esse tipo de medicação é anorexígena. Uma outra forma de você contrapor isso são as técnicas da medicina tradicional chinesa, que eu vou falar um pouquinho sobre agora, o que é a medicina tradicional chinesa, e as técnicas que mais são empregadas para diminuir tanto a quantidade de medicação que vai ser ministrada para o paciente, quanto os efeitos colaterais indesejados por serem tomadas. A medicina tradicional chinesa, ou MTC, é um conjunto de técnicas que visam a melhora de um indivíduo através de métodos mais naturais. A MTC busca um entendimento entre o corpo e a alma do paciente através de aspectos perceptíveis que possam ser observados, escutados e palpados, por exemplo. É um dos tipos de medicina mais antigos existentes e praticados. Possui registro de sua utilização datados desde 5000 a.C. A MTC tem como pilares principais o budismo, taoísmo
e confucionismo, e visa o entendimento da doença como uma forma de caminho para a transformação pessoal do indivíduo. Suas práticas compreendem o estudo da relação de Yin e Yang, a teoria dos 5 elementos e o sistema de circulação de energia pelos meridianos do corpo. A partir desses métodos, o paciente será redirecionado a uma especialidade que englobe os sinais e sintomas apresentados pelo mesmo. Existem diversas técnicas que compõem esse ramo da medicina, e alguns deles são indicados principalmente quando se trata de pessoas com doenças de caráter mental. As principais técnicas da MTC utilizadas são a acupuntura e a meditação, com ênfase na yoga, e outras práticas físicas. Cada prática visa a melhora de vários ou de um determinado aspecto da enfermidade apresentada. No Ocidente, essas práticas medicinais estão difusas há muito tempo e são utilizadas muitas vezes antes mesmo da ingestão de qualquer tipo de medicação. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a acupuntura e a yoga diretamente como tratamentos complementares para diminuir a quantidade de medicações no caso da depressão. A acupuntura consiste na inserção de agulhas muito finas em várias profundidades de pontos específicos no corpo. Esses pontos são denominados meridianos. Os meridianos estão localizados em regiões em que corre energia vital. Estudos comprovam a eficácia dessa técnica. Alguns estudos foram realizados com ratos no Centro Médico da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Os estudos realizados nesses ratos indicaram que a acupuntura atua nas mesmas vias biológicas que drogas para dor em humanos. Os resultados reforçam os benefícios dessa prática milenar. O estudo: ratos foram submetidos ao estresse provocado pelo frio. Um grupo foi tratado com eletroacupuntura, EA, feita com dispositivos que asseguravam a distribuição igual da estimulação. Outro grupo de ratos foi submetido com a EACHAN, que não aplica nenhum ponto no meridiano. Os resultados foram os seguintes: a EA em um único ponto poderoso, o meridiano do estômago, enfraqueceu a atividade do eixo hipotálamo pituitária adrenal, ou HPA. O mesmo não foi observado com a aplicação da técnica CHAN, já que essa técnica não utiliza os pontos meridianos. O HPA é uma via de estresse crônico que também está associada com a dor crônica, o sistema imunológico, o humor e as emoções, ou seja, também está diretamente ligada à depressão. A redução da atividade do HPA diminui a produção de hormônios do estresse secretados na região. Alguns antidepressivos e ansiolíticos atuam nos mesmos mecanismos. A EA, nesse ponto específico, minutos após a exposição ao frio doloroso, foi tão eficaz na prevenção da elevação dos hormônios quanto o pré-tratamento com a acupuntura tradicional, já observado em outros estudos. Para confirmar a veracidade dos efeitos, a ação da técnica no HPA foi bloqueada com medicamentos. Notou-se produção hormonal regular, confirmando que a terapia realmente afeta o eixo HPA. Os pesquisadores notaram que a técnica diminuiu comportamentos semelhantes à depressão e ansiedade nos ratos, indicando potencial terapêutico para essas condições. Para finalizar, existe um problema sobre a divulgação e os meios pelos quais as doenças mentais são abordadas, pois mesmo que haja conscientização para tal, em determinadas épocas do ano, elas existem e causam a morte de diversas pessoas independente disso. Poderia haver algo que abrangesse mais sobre o tema da saúde mental, já que é considerado o mal do século. Espera-se que através desses estudos haja uma maior utilização da MTC para o tratamento de pessoas de caráter mental, desde que seja de benefício ao paciente e que a MTC seja explicada de modo mais aberto e simples ao público. Espera-se que através de estudos haja uma maior utilização da MTC para o tratamento de doenças de caráter mental, desde que seja de benefício ao paciente e que a MTC seja explicada de modo mais aberto e simples ao público, para que não haja qualquer tipo de discriminação ou questionamento sobre sua eficácia. Para enfatizar, eu vou colocar alguns dados só no final. O Brasil é o segundo país com maior índice de casos de depressão nas Américas. Na frente dele só estão os Estados Unidos. O Brasil é o primeiro no ranking mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. São 18,6 milhões de pessoas. No ano de 2015 foram registrados 788 mil suicídios no mundo. Esse número representa a segunda maior causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos. Segundo dados da OMS, até 2050, pelo menos metade da população vai ter algum sintoma ou
desencadear a depressão em si. Então, esse foi o trabalho de conclusão de curso.